Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu a mim e a outros cristãos dizendo que cristãos não deveriam se envolver em política, tanto na busca por um cargo eletivo, como também na escolha de políticos para cargos públicos. É normal até que isso cause estranheza até em outros cristãos. Tamanho é o condicionamento que nós recebemos da sociedade que nos cerca. Mas nós não devemos nos esquecer de que depois de salvos por Cristo, nós não somos apenas transformados e feitos aptos para o céu, como também passamos a ter uma outra visão do mundo em redor, para o qual nós passamos a ser estrangeiros. A carta de Paulo aos Gálatas fala de morte. Depois de estarmos mortos para Deus, que é a condição natural de todo ser humano que vem ao mundo e traz em si o pecado de Adão, ao nascermos de novo e sermos feitos nova criação em Cristo Jesus, passamos para a condição de mortos para o mundo. E isso faz de nós uma raça alienígena aqui, porque nós entendemos que agora somos cidadãos não mais da terra, mas cidadãos do céu. O mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, escreve Paulo em Gálatas. E Cristo vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, que é a opinião pública, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gálatas 6,14 e Efésios 2, de 1 a 6. Que mudança de posição bendita é essa! Não sede conformados com o mundo, volta a escrever o apóstolo Paulo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pois a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. As passagens que eu li em sequência aí foram Romanos 2:2, Colossenses 3, de 1 a 4 e Filipenses 3, de 20 a 21. Uma coisa pouco compreendida, ou às vezes nada compreendida pela maioria dos cristãos, é a cidadania celestial. Muitos dos que trazem as tradições de igrejas católicas, evangélicas ou protestantes foram condicionados por uma das doutrinas da teologia do pacto. Doutrina essa que é de preparar o mundo para Cristo vir reinar. No século XIX, o Senhor levantou alguns irmãos para trazerem à tona verdades que haviam sido esquecidas ou estavam debaixo, soterradas, debaixo do entulho doutrinário católico e protestante. Não foi nenhuma nova revelação isso que eles trouxeram, mas apenas a restauração de verdades já reveladas na palavra. Como já tinha sido o caso, por exemplo, da verdade da justificação pela fé, que foi desentulhada pelos reformadores séculos antes. Dentre essas verdades trazidas à tona no século XIX, estava o entendimento de que Israel e Igreja são povos distintos e com diferentes promessas. Ao contrário do que pensa a maioria das religiões católicas e protestantes, a Igreja não é uma versão 2.0 de Israel, uma versão melhorada de Israel. Não! A Igreja é algo totalmente novo, é destinada ao céu, não à terra. Outra verdade é que a profecia bíblica é literal e não simbólica, como querem os seguidores da teologia do pacto. Portanto, todas as promessas feitas a Israel, de vida longa, prosperidade terrena, elas se cumprirão, sim, literalmente, para Israel, no reino literal também de 1000 anos de Cristo aqui na terra.
Enquanto isso, a igreja estará desfrutando literalmente também das suas promessas que estão nos lugares celestiais, não na terra. Por faltar esse entendimento, muitas religiões acreditam que o que valia para Israel valeria também agora para a igreja. E a igreja então precisaria de cuidar, de melhorar o mundo para receber o rei Jesus, que por sinal nunca foi rei da igreja, mas ele é rei apenas para Israel e as nações. Visando essa ocupação cristã do mundo, da parte da cristandade professa, os membros dessas religiões mais tradicionais procuram participar de todas as áreas da sociedade, filiando-se a partidos, concorrendo a cargos públicos, votando em políticos cristãos e dizendo que cristão tem que votar em cristão, e coisa do tipo. No Brasil, a CNBB, Comissão Nacional de Bispos do Brasil, de um lado, e a bancada evangélica do outro, cuidam de manter viva essa religião, essa relação, melhor dizendo, religião-Estado. Esquecem esses que o Estado é laico e que esse desejo da cristandade de estar onde está o trono de Satanás, como é falado em Apocalipse 2,13, foi o que levou o testemunho cristão a ser corrompido, começando nos tempos do imperador Constantino, que tinha se convertido a Cristo. O trono de Satanás, o lugar onde está o trono de Satanás é o mundo. É o mundo, o lugar onde Satanás hoje impera na mente das pessoas. Você reclama dessa insistência minha e de outros irmãos nesse assunto, mas é para isso que serve o ministério cristão, para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14:3. A Tito, Paulo admoestou que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando o quê? O melhor candidato? Não. A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E para que não ficasse dúvida quanto a essa posição de separação do mundo, ele completou enfaticamente assim: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Isso está em Tito 2, de 12 a 15. Você diz que se ninguém participasse do processo eletivo, nós não teríamos governo e autoridades, e aí não teríamos como obedecer a palavra que nos diz para nos sujeitarmos às autoridades constituídas. Não se preocupe. Os assuntos de Deus não encontram impedimento algum. E Ele sempre cuidará para que a sua vontade prevaleça e a sua palavra seja cumprida. Ele vai ter também, ele vai colocar os governantes no lugar, porque é Deus quem coloca. Você se lembra de quando o Senhor disse que se as pessoas se calassem, as pedras clamariam? Né? E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, 37 a 40. Portanto, nem se preocupe. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos ou planos pode ser impedido ou frustrado. Escreve no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Veja como Deus sempre cuidou de tudo ao longo da história. Quando os judeus abandonaram o Senhor, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, um rei gentil. Isso está no Antigo Testamento. A partir daquele momento, Israel perdia a chance de ser cabeça entre as nações e se tornaria cauda. Os expoentes da sociedade judaica passariam a habitar no palácio de Babilônia, como aconteceu com Daniel e seus amigos, para serem integrados na cultura, religião e costumes dos caldeus. Enquanto isso, Deus colocava o governo do mundo nas mãos dos gentios, começando por Nabucodonosor, a cabeça de ouro da estátua com a qual ele sonhou, e descendo daí de posição, nessa estátua, descendo conforme a posição e a qualidade de materiais, descendo para prata, bronze, ferro, e finalmente ferro misturado com barro. Essas partes da estátua, descrita no capítulo 2 de Daniel, representavam os diferentes reinos que dominariam sobre o mundo até chegar ao último reino que simboliza a democracia, que é o barro da humanidade misturado ao ferro do poder.
É este o tempo em que vivemos. Naquele sistema de governo democrático, que até Platão definiu como sendo a tirania da maioria, ou a tirania das massas. E da democracia, o socialismo, é apenas mais um ramo, uma roupagem mais populista, mas é uma democracia também diferente. Um cristão aferrado à teologia do pacto, que não entende o dispensacionalismo, provavelmente não irá entender a sua cidadania celestial e os princípios de como deve agir em relação à política deste mundo. Ele acabará também perdendo muito do entendimento de outros aspectos das Escrituras, pois todas as coisas ali estão interligadas. Para botar um botão, o botão seguinte de sua camisa, você precisa se certificar de que o botão anterior esteja na casa certa, ou a sua camisa vai ficar torta, como é o entendimento dos seguidores da teologia do pacto. O entendimento que eles têm da profecia e do lugar do cristão desse mundo. É um entendimento torto, porque começa o primeiro botão lá atrás, está errado. Quando você lê o Ministério de Irmãos Congregados ao Nome do Senhor no século XIX, você percebe que eles não só estavam à parte de todo o sistema religioso, mas também à parte de todo o sistema político, não participando de eleições, seja como candidatos, seja como eleitores. Eles e muitos cristãos hoje que entendem essa separação poderiam muito bem ser identificados com o termo usado nos Estados Unidos para cidadãos não americanos que residam no país. Lá o governo os chama de resident aliens, ou estrangeiros residentes, mas eu gosto particularmente da tradução direta de alien para alienígena, porque isso dá ao cristão desse mundo uma classificação muito interessante, né? Alienígenas residentes, que é a mesma coisa que o ET. Um ET que todos os dias pega o seu telefone da oração e liga para seu país, né, no céu, dizendo que está com saudade de casa e esperando ser tirado daqui a qualquer momento. Infelizmente, nos tempos em que nós vivemos, existem princípios para o cristão que são totalmente desconhecidos e repudiados até por irmãos espalhados pelas denominações religiosas. Verdades como a da vocação celestial do crente em Jesus, da diferença entre Israel e igreja, da unidade do corpo de Cristo, do arrebatamento da igreja, são verdades rejeitadas e até ridicularizadas por pessoas que professam ser cristãs. Inclua aí o fato de nós estarmos congregados somente ao nome do Senhor, algo em grande parte inaceitável pela cristandade. Você já tentou explicar a um cristão denominacional que deve congregar somente ao nome do Senhor? Você já tentou explicar que as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, como ensina a palavra de Deus? E se você disser que elas devem cobrir a cabeça quando oram ou falam da palavra, qual a reação que terá esse ser irmão com quem você está conversando? Então não se espante se cristãos, eu nem estou falando aqui de incrédulos, não se espante se cristãos acharem também bizarra a ideia de não participarmos da política. Eles foram condicionados a pensar em cristianismo como uma religião que deve conquistar o mundo e prepará-lo para Cristo voltar. Foi isso que séculos de teologia do pacto fez com suas cabeças. Portanto, a menos que tenham o seu HD mental formatado para instalar um sistema operacional bíblico não denominacional, vai ser difícil eles entenderem. A Bíblia fala: sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 2:2. Você já deve ter percebido que até mesmo questões morais, como as relacionadas às relações sexuais fora do casamento ou entre pessoas do mesmo sexo, que antes eram repudiadas por todos os cristãos, hoje são aceitas por uma grande parcela da cristandade. E assim será com muitas outras doutrinas e princípios bíblicos que vão sendo abandonados mais e mais até se implantar a completa apostasia e se manifestar a Babilônia, a grande meretriz, o sistema religioso que precederá a vinda do anticristo e depois de Cristo, para quando Cristo vier julgar as nações. Você reparou que Daniel e os seus amigos eram jovens judeus que desejavam se manter puros e obedientes a Deus, rejeitando o alimento e os costumes dos seus captores. Reparou nisso, não? Reparou também que a nação dos que desejavam injetar naqueles jovens a sua língua, sua cultura, seus costumes e até seus alimentos,
tinha o mesmo nome da cristandade apóstata que irá se levantar no final. Percebeu isso? Babilônia. Babilônia foi para onde Daniel e seus amigos foram levados. E Babilônia é o nome da grande meretriz de Apocalipse, aquela que causou espanto em João quando a viu, porque ele esperava ver uma noiva e viu uma prostituta vendida, corrompida pelos costumes do mundo. Achava-se a mulher vestida de púrpura, João escreve, e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17, de 4 a 6. No nosso país, a política está intimamente ligada à democracia, que é louvada por todos como se fosse a última bolacha do pacote em termos de sistema de governo. Ela é prima do socialismo, que também é um sistema fundamentado no homem como senhor do seu próprio governo. E realmente a dupla democracia-socialismo é sim a última bolacha do pacote, porque é este o sistema que o Senhor destruirá na sua vinda, que será formado pela falsa liga do barro com o ferro, que é encontrada nos pés e dedos da estátua da profecia de Daniel. Barro nos fala da humanidade, ferro nos fala de poder, e democracia é o governo do povo pelo povo e para o povo. Ou nessa ordem, ou não me lembro bem, que Platão chamou de tirania da maioria. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, isso está em Daniel, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, 43 e 44. A questão é, você quer realmente endossar tudo isso, aprovar tudo isso? Quer participar de tudo que diz respeito à Babilônia, como Nabucodonosor queria que Daniel e seus amigos participassem? Ou, quiçá, aproveitaria melhor o seu tempo e testemunho permanecendo separado da política desse mundo, hein? Talvez seja melhor, enquanto estiver aqui, ir só até onde for necessário e obrigatório para o tempo de sua breve estadia nesse planeta e deixar para os terráqueos os deveres e obrigações que lhes cabem como cidadãos que são da terra e não do céu, como você é. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro, escreve Paulo a 1 Timóteo 5, 22. Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Provérbios 20, 25. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Mateus 8, 21 a 22. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.